Olá, meus preciosos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês mais um pensamento frutífero do bem na vida de vocês e na minha vida também, porque todas as vezes que eu posto algo novo, além de eu aprender, eu compartilho. Todos nós compartilhamos coisas novas. Mas antes de iniciar o nosso vídeo, gente, eu vou pedir para você que está gostando do meu vídeo, compartilhe também essa mensagem, porque se está fazendo bem para você, pode fazer bem para os demais. Para quem não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho, nos ajuda, dá seu joinha também para compartilhar mais o nosso vídeo. E hoje vamos falar sobre a parábola do semeador. Essa palavra, eu havia lido ela na semana passada e eu falei, vou falar a respeito porque é algo que tem acontecido no nosso dia, no nosso estado atual, na vida de muitas pessoas. Então eu quero compartilhar com vocês e ao decorrer do vídeo a gente vai comentando a respeito. E eu falo para vocês aquilo que eu podia entender, que o Espírito Santo me deu como entendimento. E vamos lá. A parábola do semeador está no livro de Lucas 8, versículo 4. A parábola começa assim, dizendo: E ajuntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábolas. Jesus pega e diz: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto no caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Aí, versículo 6. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos não entenderam a parábola que Jesus estava dizendo. E aí os discípulos começaram a interrogar. E aí, ele disse: A vós é dado o conhecer e o mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então, assim, aí começa a falar sobre a primeira citação que fala, né, do semeador. Esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, ou seja, a semente é a raiz, é aquilo que se planta dentro da gente e vai crescendo, que o Espírito Santo rega dentro da gente. Por isso que Jesus sempre fala para que a gente venha guardar a palavra dele no mais íntimo do nosso ser. Até porque a palavra é que liberta. A palavra liberta a todos aqueles que estão na escuridão, aqueles que estão perdidos. Então, a partir do momento que você lê, que você pratica a palavra de Deus, você se torna uma nova pessoa com conhecimento espiritual, né? Então, aí aqui diz assim: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. Então, essa parte quer dizer o quê? A tradução dessa parábola que Jesus explica de forma lícita. Diz o seguinte: há muitas pessoas que passam por situações que alguém falou da palavra de Deus para ela ouviu falar de Deus, ou até mesmo talvez através de uma música, de alguma maneira ela ficou sabendo a respeito da palavra de Deus. Porém, o inimigo, o mal, o diabo, ele fica atento na nossa alma, no nosso espírito, porque o nosso espírito é o importante, a nossa alma é importante. Então, enquanto ainda não há conversão, quando a gente não se converte no Espírito Santo de Deus, na presença de Deus, o diabo faz o quê? O diabo ele quer fazer uma morada na nossa vida. Por isso que a gente não pode deixar brechas para que o mal entre na gente, porque assim como nós temos raiz de Cristo, o diabo quer criar raiz em você.
Então a gente tem que ficar atento, porque muitas pessoas ouvem falar de Deus e de repente a pessoa sabe quando você escuta falar de Deus, você escuta falar do amor de Deus e de repente você fica mexido com isso, porque isso é bom. E o diabo, por não gostar disso, por ver que você ficou já pro lado de Deus, então ele tenta interferir para que você não guarde a palavra, para que você ouça e entra pelo ouvido e sai pelo outro. Então você não guarda dentro de você. Essa é a primeira parábola que fala. Aí a segunda parábola diz assim: e os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas crê por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Ou seja, a sementinha do Espírito Santo, da palavra, da conversão, da verdade, é plantada no coração da pessoa. Aí a pessoa, ela de repente, ela sente aquela alegria constante, quando, por exemplo, isso muitas vezes acontece para aquelas pessoas que até mesmo frequenta algumas igrejas. Lembre-se, o fato de você ir para a igreja não significa que você também está salvo. Então, assim, tudo depende de como você auto se conhece. Então, você sabe como está o seu relacionamento com Deus. Você que diz se você realmente leva Deus a sério ou não. Porque ir para a igreja, muitos vão também, mas vão e esquentam bancos. Então, cuidado achando que só porque todos que estão na igreja vão ser salvos, porque não é isso. Lembre-se, Jesus fala que a entrada dos céus, o caminho é estreito. Então, cuidado com isso, cuidado com aquilo que você acha. Mas assim, o que significa assim, muitos recebem a palavra de Deus com muita alegria, sabe? É aquela coisa que mexe com você durante alguns minutos, durante algumas horas, durante um dia inteiro. Porém, aquilo não fica fixado em você, momentaneamente. Então, é aquela sensação de bem-estar que você recebe a palavra e de repente esvazia. Você ao mesmo tempo você se enche e ao mesmo tempo você se esvazia. Então aquilo que não tem raiz não tem como ficar de pé, não tem como se manter. Por isso que é importante a raiz. Se você tem raiz, você se mantém. É aquela coisa, é o alicerce que você precisa para você se manter de pé. E aí a outra parábola fala assim: e aqui caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Ou seja, esse fala a respeito do que? Daqueles que ouvem a palavra, chega até mesmo praticar a bondade de forma também momentânea, porém eles se apegam com as coisas deste mundo. As coisas deste mundo é o que? É a riqueza, é a luxúria, é a idolatria, é aquilo que envolve o mundo, aquilo que é o padrão de beleza, é a riqueza. Então elas depositam isso como importância, sendo que isso não é importante. Nós estamos aqui de passagem nessa terra. Nós não pertencemos aqui, estamos aqui por um propósito específico, que é pregar o verdadeiro evangelho. E enquanto o evangelho não ser pregado no mundo inteiro, ou seja, ainda não haverá o arrebatamento, porque a palavra de Deus tem que circular por completo. Então, assim, cuidado com aquilo que você tem apegado, cuidado com aquilo que você tem colocado no seu coração. De repente, o seu coração está na mão de uma pessoa, de repente, o seu coração está na mão de... não sei, alguma coisa, o seu tudo não está em Deus. Deus não está sendo a sua prioridade. Então isso faz com que você se perca, você não guarde a palavra, você não pratique. Você já ouviu, você já estudou, você já soube, mas hoje você não sabe mais. Então hoje vamos dizer, você está desconectado. Então você tem que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar cuidado todos os dias. E a outra parábola fala assim: e a terra que caiu... corta essa. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam no seu coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Ou seja, aqueles que ouvem a palavra, aqueles que praticam a palavra, aqueles que
que cuida dessa sementinha que foi plantada dentro de si, aquela que não se deixa se contaminar com as coisas erradas deste mundo, aquela que luta para ser todos os dias o que Deus quer que seja, aquilo que você pratica a caridade, aquilo que as pessoas não precisam te corrigir. Você próprio faz a bondade de maneira espontânea, você preserva aquilo que você aprendeu através de Deus. Então, assim, você se mantém em um relacionamento sério com Deus, do qual nada nem ninguém consegue separar aquilo que Deus já colocou dentro de você. Porque hoje a gente encontra muitos cristãos que foi plantada a sementinha do semeador, do Espírito Santo, porém no meio do caminho ela se perdeu. Isso entristece muito. É por isso que hoje muitas pessoas têm perdido muitas coisas. Por quê? Elas ganham, mas elas não cuidam. Elas não cuidam, elas não se preocupam em ter um alicerce, em ter uma raiz que sustente aquilo que elas ganharam. Então, assim, é por isso que muitas coisas têm sido desvalorizadas. E a palavra de Deus não pode ser desvalorizada. Lembre-se, a palavra de Deus é a coisa mais importante que existe neste mundo. Então, assim, se você ainda não está ciente da palavra de Deus, se você ainda, de repente, nunca leu exatamente a Bíblia, eu convido você a ler. Você vai ver o quanto que a sua mente vai abrir, o quanto que você vai se libertar, entendeu? Dessa prisão, porque a pior coisa são os nossos próprios pensamentos. A gente luta diariamente para vencer os pensamentos ruins, para vencer o desânimo. Então, assim, cuidado, porque a gente está rodeado dos anjos de Deus, mas a gente também está rodeado pela maldade. Então, cuidado para que a maldade não interfira no seu relacionamento com Deus, para que você não desconfie do que Deus tem feito por você. Lembre-se, brinde a tua fé, brinde a sua comunhão com Deus, para que você não se perca, para que você não seja um cristão, para que você não seja um conhecedor da palavra artificial. Ser artificial faz você uma pessoa falsa, faz você ter uma conduta falsa, um comportamento falso. Então, assim, eu falo pra você, cuidado com aquilo que você já recebeu. Se você já tem recebido de Deus a palavra, o conhecimento da libertação, que é a própria palavra de Deus, guarde com você. Cuide com carinho. Não faça como as demais pessoas que tudo que ganha não guarda. Então, assim, cuidado, vamos ficar atento, porque devemos ser uma árvore que tenha raiz e que venha dar bons frutos. E a gente tem bons frutos quando a gente pratica a bondade, quando a gente ama o nosso próximo, porque as duas leis que Jesus fala, para que as mais importantes que Jesus fala, que a gente precisa ter para entrar no reino dos céus, é amar a Deus sobre todas as coisas e de todo o nosso coração, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E hoje a gente tem visto no mundo muitas pessoas se odiando, muitas famílias tendo discussão, muita discórdia. Então, assim, hoje a gente vê que a maldade circula. Então, cuidado, se blinde, não deixa que as coisas deste mundo te contaminem. Então, assim, esse é o compartilhamento que eu quero falar com vocês. Né, compartilhar aquilo que pra mim sinceramente é maravilhoso quando eu leio a palavra, quando alguma coisa, sabe, tipo, eu tenho que compartilhar isso, que é aquela coisa, vamos praticar o bem, fique atento na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, logo, lembre-se, a gente vai ser perseguido por simplesmente seguir a Jesus, e o tempo tá começando a acontecer. Então, assim, cuidado, se proteja com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o alimento da nossa alma, é o alimento do nosso espírito, né? E esse era o compartilhamento que eu queria falar com vocês, do pensamento. Eu espero ter ajudado vocês, assim como me ajudou. Agradeço a vocês pela presença, para quem assiste os meus vídeos. Eu quero fazer uma oração com vocês, compartilhar aqui uma oração para a gente fechar esse vídeo com chave de ouro. Você que está aí na telinha, está assistindo, fecha os teus olhos, coloque a mão no coração. Vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu oro por todos aqueles, meu Pai, que estão vendo esse vídeo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, venha com o teu poder, meu Pai, na vida de cada um. Meu Pai, aquilo que o Senhor me ensinou, meu Pai, através da tua palavra, que o Senhor venha abrir a mente, meu Pai, e o coração, meu Pai, dessas pessoas.
Ó, meu Pai, eu te peço, livra, meu Pai, elas do mal, Senhor, livra elas da cegueira, meu Pai, e da mão dos inimigos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe eles, meu Pai, abençoe a família, Senhor. Que o teu poder venha estar sobre eles, meu Pai. Guarda eles e os protege, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, eu entrego, meu Pai, o dia de hoje em tuas mãos e o dia desses que estão assistindo, meu Pai. E que a sementinha do bem, meu Pai, está plantada, pois o Senhor é a raiz no coração de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é poder. A honra e a glória para todos sempre. Amém. Senhor, seja feita a tua vontade todos os dias, meu Pai, da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, que todos os dias o Senhor venha acrescentar cada vez mais, Senhor, do Senhor na nossa vida, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu desejo para vocês, meu Pai, para vocês tudo de bom e tudo de mais incrível, porque o mais incrível é Jesus na vida de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.